Pode ficar de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós estamos encerrando essa plataforma de maturidade, encerrando os 12 dias, mas a maturidade ela é contínua, como foi dito aqui ontem. A maturidade ela só termina na eternidade, e no dia a dia nós vamos aí conhecendo e prosseguindo, conhecendo Deus, e à medida que nós vamos conhecendo Deus, nós automaticamente nós vamos nos tornando mais maduros. E hoje eu quero falar sobre Lucas capítulo 6, no versículo 38. Lucas capítulo 6, no versículo de número 38. Que vai dizer assim: dai sempre, na minha tradução que é aqui que veio, vai dizer: dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Atos do capítulo 20, no versículo 35, no final, na parte B, vai dizer que a melhor coisa é dar do que receber. Então, quando nós olhamos esses dois textos de Lucas 6, 38 e Atos 20, 35 na parte B, nós vamos entender que nós começamos a entender a maturidade quando nós entramos na condição de parar de querer apenas receber e começarmos a transmitirmos, a compartilhar, a impartir aquilo que o Senhor nos tem dado em todos os aspectos. Sempre é falado aqui nessa plataforma que tudo aquilo que Deus nos dá é para que possamos compartilhar, é para que possamos impartir, é que possamos transferir. E quando nós entramos nesse aspecto de maturidade, nós entendemos que quando nós entramos diante da presença do Senhor, não está mais ligado a Senhor, me dá, e sim, Senhor, olha o que eu tenho para te entregar. E eu não estou falando de dinheiro, inclui também dinheiro, mas vai muito além do dinheiro. Então, quando nós entramos na presença do Senhor com esse anseio de querer entregar a Ele a minha adoração, entregar a Ele a minha reverência, entregar a Ele o meu impartir. Quando nós entramos nesse nível de maturidade, nós vamos saindo desse lugar de Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, como foi dito aqui por alguns dos ministros. Então a maturidade vai nos levar a entender que melhor coisa é dar, como Jesus disse, como o apóstolo Paulo falou. Tem em Atos, não Atos dos apóstolos, mas os Atos dos filhos de Deus, tem um personagem, entre tantos personagens, mas eu quero destacar um personagem que me, como é que eu posso dizer, que me constrange no que tange nessa questão de dar. E esse personagem, que não é um personagem que não está talvez descrito nos Atos dos Apóstolos, mas está escrito nos Atos dos Filhos de Deus, é o Eric. Alguns abraçaram, olha, pastor, você está puxando o saco, mas não é. Quando ele ministrou aqui, ele falou sobre um cachorro que seguiu ele na casa do Marcos, e ele já quis adotar. Mas esse é o Eric, que entende que a melhor coisa é dar. No domingo, nós não temos concorrente aqui. A casa do lado, a casa da frente não é nossos concorrentes, eles são nossos irmãos. Então eu não tenho esse sentimento de concorrência. Tanto que quando falaram, nós vamos abrir uma igreja ao lado, eu falei, amém, é bem só, está construindo uma. Se brincava assim, está construindo uma na frente também. Por que eu estou falando isso? Porque no domingo nós estamos porta a porta e tanto talvez o nosso som atrapalhe dar aula aqui, como o som deles também pode atrapalhar nós aqui e lá. E no domingo especificamente estava alto, talvez eles estavam tendo um evento, e o Eric chegou em mim e falou assim, olha,
não sei como, acho que ele foi imbuído de um espírito de curiação, que ele falou assim: olha, o pessoal está sem um pedestal, eu posso levar um lá para eles, abençoar eles, depois eu te dou o dinheiro para a gente comprar um outro, porque tem vários aqui. Falei, vai lá. Ele assim o fez, e essa semana ele já ofertou o dinheiro que a questão não é essa, ofertou o dinheiro do pedestal, mas é essa questão de nós entendermos que nós podemos fazer muito mais, porque tudo aquilo que nós temos, nós poderíamos, dentro de um conceito egoísta, egocêntrico, narcisista, poderíamos, não, pô, eles estão nos atrapalhando, vai ceder um pedestal ainda para eles, e não é isso. A maturidade nos leva a ter esse tipo de comportamento. A maturidade nos leva ou nos desafia a sairmos de um status quo e nos colocar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, não o que você tem para mim, o que eu tenho para dar. Então, quando nós entendemos esse princípio, irmãos, que quando nós damos ao Jesus vai dizer que nós recebemos uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é para os filhos maduros, isso é para mim e para você, porque nós estamos aqui dentro de pessoas que, ainda que, assim como eu, ainda que talvez não cheguemos ao ápice, mas o nosso intuito é nos tornarmos filhos maduros. Eu sei que todos nós temos essa pretensão em Deus, todos nós temos essa pretensão em Deus. Então que possamos aí, queridos, entender tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, para que você possa compartilhar, repartir, impartir, transmitir. Essa é a essência dos filhos maduros. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos diante da sua presença, porque hoje nós estamos, ó Deus, nesse 12º dia, Senhor, nesse último degrau, Senhor, desta construção. Entendemos, Senhor, que não é um limitador, entendendo que nós podemos e devemos e necessitamos prosseguir, ó Deus, porque isso aqui é só um start, essa manifestação profética de 12 dias, é só um start, Senhor, daquilo que nós podemos conseguir, atingir e desejar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, continuar nos capacitando, Senhor, Senhor, com o desejo de querer mais, com o desejo, Senhor, de querer estar mais perto de Ti, com o desejo, Senhor, de querer, ó Deus, distanciar ou encontrar a distância, Senhor. Mas nós entendemos porque o nosso foco, Senhor, o nosso alvo, Senhor, é sermos filhos maduros, é sermos filhos que agradam ao coração do Pai, é sermos filhos, ó Deus, que compartilham com os irmãos, é sermos filhos, ó Deus, que zelam pela sua família, que zelam pela sua casa. Mas nós entendemos, ó Pai, que desde tudo aquilo que foi, Senhor, dito nesses 12 dias, sem o Senhor, como foi dito ontem, sem a palavra, Senhor, nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, tudo é mera teoria. Sem Ti, Senhor, tudo é uma mera especulação. Porque é o Senhor que nos capacita. A Tua palavra vai nos dizer, ó Deus, que é o Senhor que efetua em nós, tanto o desejo quanto o efetuar. Tudo vem do Senhor, Pai. Nós nos louvamos e entregamos tudo a Ti, Pai. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar, você pode declarar isso ao Senhor, Tua presença é real. Aqui
eu me renderei, Jesus. Aleluia, fala o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amados. Glória a Deus por mais uma etapa concluída daquilo que você se propôs a fazer para estar por esses dias clamando por 12 dias, por 12 meses de bênção, amém? Então, bem-vindo ao mês de dezembro. Como eu falei, não é só o término, mas sim o início de tudo aquilo que você clamou, declarou e espera do Senhor, amém? E não poderia ser diferente. Talvez eu pensasse no último dia dessa campanha em falar de dízimos e oferta, te levar a fazer um ato profético. Eu creio em ato profético, amém? Você crê? Amém. Então você pode ficar à vontade, porque eu particularmente, desde o primeiro dia que eu declarei, e hoje concluo
12º dia de um ato profético em prol daquilo que eu espero e tenho certeza que Deus irá fazer em minha vida, na área financeira, amém? Mas eu quero quebrar o protocolo porque teve um pedido de testemunho. E às vezes não é por muito falar, mas é por você ver e entender o que Deus pode fazer. Então eu quero chamar o Victor Mateus aqui, que vai dar um testemunho, amém? Para edificação. E eu creio que também irá abençoar, irá ministrar e ensinar a sua vida também nessa área. Amém? Paz do Senhor a todos. Amém. Eu queria dizer que vocês, quem não sabe, a empresa do meu pai, ele tem já desde 98, 97, e por uma grande parte, né, da minha adolescência, assim, eu vou falar muito, tá, irmão? Aí, uma grande parte assim, né, eu não queria. Às vezes eu achava chato ir pra lá, né, quando era no outro lugar e tal, mas eu não queria. E aí, com 2019 para 2020, Deus foi colocando isso no meu coração e surgiu uma grande expectativa e amor por empreender nos seus próprios negócios. E aí eu decidi que isso seria o destino para a minha vida, né? E aí comecei a orar, vou fazer um curso para entrar em empresa, mas não era isso que Deus queria para mim. E aí a gente começou a orar, e aí em 2020, quando eu fiz 18 anos, eu já fui no outro dia já fazer a matrícula para começar a tirar a carta e tal. E aí eu comecei os processos, fiz exame, tudo, CFC, e aí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, e eu parei no meio do processo, e aí demorou muito mais. Eu achei que em 2020 eu já ia estar com a minha empresa, né, igual do meu pai, só que a minha. E aí, tipo assim, fiquei mal frustrado, né, mas mesmo assim, 2020, eu sei que foi difícil para muitas pessoas, foi, infelizmente, até meu avô faleceu, mas foi o melhor ano da minha vida. Eu cresci muito em Deus e eu vi quanto Deus é fiel na minha vida e como a lei da semeadura é forte. E aí, 2020, a gente começou a loja e Deus trabalhou muita ansiedade na minha vida. Glória a Deus! Eu era muito ansioso de nem conseguir dormir assim, não consegui dormir porque ia acontecer alguma coisa no outro dia. E aí 2020 veio, né? Eu parei a carta, não consegui abrir a empresa, não fiz nada. E aí Deus, graças a Deus, trabalhou isso em mim, muito feliz por 2020. E orando, né? Mesmo sem ter concluído a carta, a gente já estava orando por um carro. E nos mínimos detalhes. E aí encerrou 2020, né? Começou 2021. E a gente já orando, procurando carro desde 2020, né? Dezembro, já procurando muito. E vocês sabem que diversas pessoas falam palavras que vão te, né, deixar para baixo. E aí eu falava com uma pessoa que eu queria um carro e tal, com direção hidráulica, porque eu falava assim, não pode chegar com dor não em casa, não pode botar a bateria. Como ministrar, vou ficar com dor em casa para chegar. E aí o pessoal fala, não, você tem que ter um carro assim para ter o primeiro carro, tem que ser sem direção. Tal, e eu, não, até parece. E aí, não, sem direção não, irmão, carro não. Aí, né, agora, né, calma, eu tô muito emocionado. Aí agora, ai que eu me perdi. Eu perdi, meu Deus. Do carro. Aí, e aí, né, eu procurando carro, procurando tal. E aí, como vocês sabem, da empresa,
Aí agora, desde dezembro procurando, e eu sempre falei pro meu pai, falei assim, pai, tem que dar um empréstimo para a gente pegar o dinheiro, eu pegar o dinheiro lá do empréstimo e a gente comprar o carro com isso mesmo. E aí, fazer o quê? Aí eu falei assim, não, fazer o quê? Com a ajuda de Deus? Aí eu comecei a falar assim, pai, a gente vai achar um carro que vai ser sem entrada, com direção, 4 portas, porque irmãos, é lotado o carro vai de caixa. O carro sai de casa lotado de caixa, então tem que ser 4 portas. E o porta-malas grande, né? Aí eu falei assim, não aceito, e apareceu o preço do valor do empréstimo. Aí eu falei assim, não pai, a gente vai achar um carro sem entrada e a parcela vai dar para eu pagar, não ele vai pagar, Pois não, Jesus. só falar, os pais de Deus, não é pai de Deus não. Aí eu falei assim, não, vai achar uma parcela que eu vou conseguir pagar e sem entrada, porque aí o empréstimo a gente vai conseguir investir em outra coisa. Glória. Aí a gente orando, e às vezes eu nem pedia para Deus, mas ó, vocês têm uma ideia, olha como eu sou um pouco Nutella. Eu falava assim, estava o vermelho aqui, a marcha é do lado da primeira. E quando eu aprendi a dirigir, que meu pai me ensinou, eu ia no palio, eu achava muito ruim ter que pôr a reta lá atrás. Aí eu falava assim, não, meu carro vai ter que ser com a marcha reta lá da primeira. E aí a gente procurando, aí apareceu, a gente foi na loja, aí o cara falou, sem entrada, é esse valor. Glória a Deus. Aí eu falei assim, legal, né? Aí eu falei assim, porque eu sabia que eu queria a marcha reta daquele jeito. Aí eu falei assim, não, vamos dar uma olhada. Mas já queria fechar, porque ele estava feliz. Aí eu falei assim, vamos dar uma olhada. Aí eu entrei, a marcha reta do lado da primeira. E aí, né? Eu vou fazer a prova final agora dia 27. Não estou dirigindo o carro. E eu comprei o carro ontem. Glória a Deus. Glória a Deus. E um dia depois do meu aniversário de 19 anos. A gente trouxe o carro já, né? Glória a Deus, trouxe até aqui hoje. Eu não, meu pai, eu dirigi. Aí, e vou ficar até assim, até eu passar na prova. Eu vou focar agora na prova dia 27, que eu vou passar em nome de Jesus. Amém. E depois começar a trabalhar. É isso. Amém, queridos? É exatamente isso que Deus faz. Eu queria resumir, mas não deu para resumir porque o Victor é assim como vocês conhecem. Mas esse é o propósito da gente semear. Então você pode se colocar de pé aí para a gente orar, traga o seu envelope, faça um propósito com Deus, assim como a gente sabe que o Victor fez e é nítido e notório esse crescimento em Deus na vida dele. E tem certas atitudes e situações que não adianta somente ensinar. Ele passou a praticar e a executar aquilo que ele via acontecer nas nossas vidas, e por isso Deus abençoou nesse momento. Amém? Senhor, peraí, ele quer falar mais ainda, tá vendo? Não, tem que falar. Então, eu me lembrei ontem, né? Que eu nem lembrava. 2019, eu falei assim, Deus, não vou tomar refrigerante até eu comprar o meu carro. Porque eu já ia fazer 18, eu falei assim, não, comprar um carro com 5 anos. Aí, eu fui me lembrar, e eu nem orava, né? Eu nem orava, Deus, não estou tomando refrigerante. E mesmo assim, Deus foi tão fiel nisso, eu não tomei refrigerante. E eu fico muito feliz porque meu pai, né, tipo assim, eu ajudo ele lá nos bastidores, mas não tem um salário fixo e ele me dá dinheiro quando eu posso. Em 2020 foi o ano que eu comecei a dizimar, iniciar e ofertar. E com tantos desafios que teve aqui, eu às vezes sem saber se eu ia ter um dinheiro, eu vim aqui, me propus a abençoar, né? E tanto eu me lembro daquele dia da oferta lá das crianças, eu nem sabia se eu ia ter o dinheiro, e eu lembro
evangelista, senão ele não vai tocar o microfone mais. Nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, e que o Senhor possa assim também fazer na sua vida dessa forma, amém, queridos? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não tem filho predileto. Senhor, em nome de Jesus, papai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela prosperidade, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre a tua casa, sobre a tua igreja, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nesse ano, Senhor, amadurecer também nesta área, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque cremos que tu és fiel, Senhor, mesmo em tempo de crise, de pandemia, de situações adversas, Senhor, o Senhor é capaz, ó Deus, de nos surpreender. Por isso, Senhor, continua, papai, fazendo isso na vida do teu povo, da tua igreja, de forma sobremaneira. Em nome de Jesus, amém? Amém. Quer conhecer o preletor da noite hoje? Vamos abençoar a vida dele? Você pode dizer amém? Amém. Não vou deixar o Victor falar mais não, porque ele já falou bastante. Então vocês podem orar pela misericórdia do Senhor, será esse que vos fala, amém? Jesus, Pai, muito obrigado por este dia. Deus, nós te agradecemos, Pai. Eu abençoo a vida, Pai, do pastor Alessandro. Que nós possamos, Jesus, ouvir a tua voz através da vida dele. Que os nossos corações, Jesus, possam estar abertos, os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja mais uma semente, Jesus, de maturidade nas nossas vidas e que isso venha a ser uma verdade, Pai. 2021 só está começando e a maturidade, Jesus, vai crescer mais ainda. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe o teu servo e amém. Você quer que o Victor fale mais? Glória a Deus. Amados, é um privilégio. Não sei se é por merecimento ou se o Senhor mesmo acha graça de fazer nós estarmos aqui encerrando essa campanha. Mas eu creio que Deus, Ele já falou no seu coração. Talvez esse culto de hoje seria como aquele que, Deus abençoe, seria como aquele que nós declaramos que outrora um dia irá acontecer aqui, ou que nós vimos um dia acontecer, como foi relatado aqui pelo pastor Rodrigo no congresso de Valentes, que palavra nenhuma precisaria ser dita mais. E eu confesso para vocês que desde o início, quando recebi essa missão de estar aqui falando todos os dias de dízimos e oferta, e que estaria aqui no último dia ministrando, eu confesso para vocês que bate aquele friozinho assim e você fica, poxa, mas o que eu vou falar? O que eu vou ministrar todos os dias? Ou até mesmo no último dia, porque às vezes vai se passando os dias e a expectativa vai aumentando e você às vezes vai esperando o que vai acontecer no último dia. E aí dá aquele certo medinho gospel, como a gente conhece. Mas eu confesso que, glória a Deus, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por esses dias, porque às vezes aquilo que a gente tem declarado, quando você pensa que você está entregando algo para alguém, na verdade você está recebendo. Então eu recebi por esses dias muito também, principalmente se tratando dessa questão financeira. A gente caminha um certo tempo junto, o apóstolo, alguns dessa casa, e sabe que o quanto que realmente isso é uma coisa que aflora em nós, assim, porque nós entendemos o princípio de dar. E na realidade, quando você dá, na verdade é você mesmo que está recebendo. Isso é em tudo, querido. Não é só na área financeira, não. Tanto que eu mudei a minha ministração
Exatamente por isso que eu quero falar sobre você dar aquilo que talvez você possa até entender que as pessoas ou outro não mereçam. A minha ministração ela seria um retrospecto de tudo aquilo que foi falado desde o início. De forma muito atenta, eu vinha guardando o que cada um falava nos seus respectivos dias, o que cada um ministrava. Depois já tinha até comentado com a minha digníssima esposa, que anota tudo no caderninho que vocês veem aí, e que eu iria dar uma repassada no caderninho dela, para justamente tentar trazer para você aqui uma retrospectiva daquilo que Deus fez por esses 12 dias. Mas aí, depois, se vocês assim ficar curioso ou quiser assim, poxa, mas como que agora eu vou acessar tudo aquilo que Deus fez nesses 12 dias? O pastor Paulo deu uma chave aqui, numa abertura de culto, e ontem o Fábio, então, se você assim quisesse ouvir de mim aqui e achar que é o culpado, é os dois, tá? Foi por causa deles que eu mudei. O apóstolo Paulo falou da tecnologia. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso a ela. Querido, às vezes eu fico ali olhando essa câmera que está filmando esse culto. Durante a pandemia, no início dela, eu creio que assim como eu, muitos foram abençoados de forma sobrenatural com aqueles cultos online. Que aqui vocês viram pelos vídeos, não preciso destacar, mas poucos se dispuseram, e aqueles que se dispuseram seguiram o propósito até o fim. E foram para palavras tremendas que nos abençoam. E às vezes eu olho ali e fico olhando, poxa, quanto que as pessoas às vezes não estão aqui, ainda troca a oportunidade de estar assistindo esse culto online ali por outras coisas. Porque se você às vezes, não sei se você costuma reparar isso, quando a gente vai ver lá a quantidade de pessoas que está assistindo, tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e poderia ser 30, 50, 70 milhões. Não é assim? Os nossos cultos, se você for ver lá, desde o início da pandemia, a gente gosta às vezes de acompanhar a estatística, assim, você vê que às vezes ele dava um pico e às vezes dava uma queda, que você fica pensando assim, meu Deus, o povo não está na igreja, o povo está onde? Que não estão aqui nem assistindo. Então, amados, hoje nós temos acesso à tecnologia. Então o apóstolo Paulo ele deu a chave para que eu não viesse aqui fazer a retrospectiva do que Deus fez por esses 12 dias. Se você assim tiver curiosidade, trazer à memória aquilo que traz esperança, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Como o Fábio falou ontem aqui, o gancho que ele me deu para eu não fazer isso também é que nós precisamos tomar vergonha na cara. Nossa, pastor, mas que palavra dura. É exatamente assim, queridos. Infelizmente, às vezes nós esperamos ou queremos que outros fazem aquilo que é para nós fazer. Deus está pedindo para nós fazer. E eu costumo dizer, se você não fizer, fica tranquilo, porque Deus vai levantar outro para fazer. Não é por causa de mim, por causa de você, que a obra dele vai parar, situações vão deixar de acontecer. Mas se você tiver o privilégio de aproveitar a oportunidade quando Deus te pede, faça, querido. Então, como o Fábio falou, tomamos vergonha na cara. Você entra lá no Facebook, né? A pastora fala que eu gosto bastante de Facebook. Eu não entendo muito o Instagram, não acho muita graça e não viajo muito por ali. Mas no Facebook eu sei que dá para você ir lá, entrar no Ministério Verde das Águas lá e começar a ver todas
as postagens lá, todas as ministrações, você pode puxar uma por uma. E começa a ser ministrado por aquilo que a apóstola Mara iniciou falando. Lá no início, ela falou que amadurecer dói amadurecer. Depois veio o Jefferson, falou de homens maduros. A Jennifer, para você ver como que eu estava realmente anotando e querendo falar sobre isso. Não vou falar todos os tópicos, porque eu quero que você entre lá. Mas você veio o Eric aqui, falou dos alimentos sólidos. A pastora Cris falou, a Ludmila ficou um pouco triste, mas ela falou da adolescência, pré-adolescência, que dura até os 29 anos. Falei pro Vitor, calma também, pai Yasmin também não gostou muito. Não precisa pressa mais. Não precisa pressa mais agora, porque a gente ainda precisamos amadurecer. E às vezes a idade não é sinônimo de amadurecimento. Ela ensinou. Meu Daniel falou quanto a nossa irmã Maria, mãe de Jesus, foi madura para receber aquilo. Depois veio a pastora Josi, o pastor Anderson deu a chave do amadurecimento. Depois veio a Lid, tornou a falar, presta atenção nisso, que amadurecer dói. A Lid também falou isso. Então, veio o pastor Rodrigo depois, o Fábio, e hoje nós estamos aqui no 12º dia. Então, amados, faça essa retrospectiva. Entra lá no Facebook, lá, eu creio que é a ferramenta mais rápida para você acessar. E assim não vai precisar eu gastar aqui o tempo que o Vitor deixou para mim para te trazer a memória, como a palavra de Deus nos ensina. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então aproveita, amados. Eu costumo dizer que às vezes nós costumamos entregar muito nas mãos de Deus. Não, vou entregar para Deus, já orei, está na mão do Senhor. E na realidade, às vezes, a parte de Deus é menor do que você pega 100% lá, 30% é o que Deus vai fazer. E 70% que você deveria fazer, você não faz. Aí os 30% de Deus não falha. E aí você deixa de acessar. Então, queridos, foram 12 dias tremendos que Deus ministrou no nosso coração. Então, que você possa relembrar, como o apóstolo Paulo fala, rememorar aquilo que realmente foi dito, palavra por palavra. O rei Ezequias, quando ele teve uma situação, ministrei sobre isso aqui, ele precisou requerer algo de Deus, que ele fazia, que ele havia feito. Então esses 12 dias servem para isso. Talvez lá no mês de setembro, alguma situação vai se levantar, e você vai ter o privilégio de falar: Senhor, lembra daqueles primeiros 12 dias, naquela campanha eu clamei por isso, declarei isso. E é assim que nós caminhamos, queridos, de glória em glória. Mas como eu falei que foi mudada a palavra, você pode abrir sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 6, uma história tremenda aqui desse homem que nós muito respeitamos, seguimos muito das suas orientações e dos seus conselhos, mas que a Bíblia relata e nos mostra que eram pessoas como nós, falhas, cheias de pecado, e que precisava ter um encontro com Jesus. E após esse encontro, teve a sua vida transformada. Esse é o famoso apóstolo Paulo. Amém?
Então diz assim a minha Bíblia aqui, a partir do versículo 6: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, e não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esses esteve por 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão a Ananias: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como uma escama, e recuperava a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Você pode colocar sua cabeça aí, fechar os seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, papai, nós queremos te louvar, Senhor, porque temos convicção, ó Deus, que por esses dias, ó Pai, o Senhor fez tudo aquilo que o Senhor queria, ministrou as nossas vidas, Senhor, de forma sobremaneira, ó Pai, que eu tenho convicção que irá, Senhor, transformar nossas vidas no ano de 2021. Por isso, Deus, que o Senhor possa ser louvado, Senhor, e glorificado através de nós, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, aprender com essa tua palavra, Senhor, que foi lida agora, ó Deus, que ela possa, Senhor, falar aos nossos corações. Por isso, toma, Senhor, em tuas mãos a tua igreja, papai. Ministra, Senhor, na vida de cada um, da mesma forma que o Senhor me ministrou, ó Deus, sobre esta palavra, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, assim, papai amado, aprender, colocar em prática também e sermos, ó Deus, instrumento em tuas mãos para a glorificação do teu santo nome. Amém? Queridos, esse é exatamente o propósito de Deus, fazer com que nós sejamos instrumento em suas mãos para a glorificação do teu santo nome. Nós vimos aqui e falamos bastante do apóstolo Paulo. Eu poderia falar muito do apóstolo Paulo. Depois que o Senhor falou que eu teria que mudar essa palavra, eu fiquei tentando encontrar e falar de alguns homens que não foram falados aqui. E a Bíblia, como ela por si só já diz, que se fosse todas as coisas escritas aqui, um homem não poderia carregar e nem caberia aqui. Então muitos homens não foram falados, não foram citados, ou foram citados muito pouco, que talvez eu pudesse aqui estar ministrando através da vida deles. Mas o Senhor me levou a Ananias. Nós poderíamos usar a vida de Moisés, de Jacó, de Daniel, de Noé, Eliseu, Elias, Josué. Talvez foram citados aqui por uma única situação, mas foram pessoas que fizeram a diferença em prol do nome do Senhor. Amém? E aqui nessa passagem que nós lemos, vou ser breve e sucinto, porque o Vitor usou todo o tempo quase, mas é bênção. Nós poderíamos gastar todo o tempo falando do apóstolo Paulo. Eu tenho uma admiração tremenda por ele, porque se você for ver aqui o início da trajetória dele, se eu e você encontrasse ele, talvez se o Pedro
encontrasse ele naquele dia que foram prender Jesus. Mas, amados, é esse que Deus usa e escolhe para fazer, como ele disse aqui para Ananias: este fará grandes coisas em meu nome. Mas o que eu quero te levar à reflexão não é a vida de Paulo, porque a história dele nós conhecemos. Você pode seguir até o final aqui de Atos dos Apóstolos, que você vai ver o quanto Paulo se tornou um referencial. Tanto que nós o tratamos exatamente como apóstolo, como um discípulo de Jesus, como aqueles que foram por 3 anos e pouco ministrados diretamente por Jesus, e nós assim o tratamos às vezes quase como um dos discípulos. E este que foi chamado aqui, numa circunstância que vocês viram, um cara perseguidor de cristão. Talvez eu e você escolheríamos Paulo para nos espelhar nessa passagem. Então eu quero te levar a refletir sobre Ananias. Este que no início da palavra já é dito meio que de forma meio superficial, tal homem chamado Ananias. Mas, queridos, quando Deus ele quer nos usar, não se preocupe com o título, não se preocupe com as referências que fazem ou que você às vezes espera, porque títulos são apenas títulos. Amém? E Ananias, ele nos mostra um exemplo sobrenatural aqui de como nós devemos mostrar características de amadurecimento. Uma coisa que eu anotei aqui, um sinal de amadurecimento, logo de cara, se você não tiver primeiramente essas 2 características, eu te digo que você ainda precisa um pouco amadurecer, mais ainda. E uma delas que eu observei na vida de Ananias aqui é a obediência e a disponibilidade. Ananias, logo de cara, ele ouve aquilo que Deus fala para ele, e ouve os relatos de Paulo, e ele na hora ele já, talvez como eu e você, opa, já sei bem quem é aquele Marcos lá. Marcos, marido da Maiara, eu conheço. E o apóstolo Paulo aqui, que ainda era Saulo, Ananias conhecia muito bem. Sabia a função dele, sabia o que ele exercia, sabia o que ele fazia, e de bate pronto, ele se dispôs a ir. Ele obedeceu e se dispôs a ir fazer o que Deus estava mandando. Então, uma das primeiras características que nós vimos aqui em Ananias, ele era uma pessoa madura, querido. Uma pessoa madura, como já foi dito aqui, ela não julga, ela não condena e ela não desobedece. Ou simplesmente, opa, o senhor sabe, pastor, como que é a minha vida? O Victor vai trabalhar agora, as responsabilidades dele na casa aqui vai mudar, pastor? Então, vai aumentar. É dessa forma, queridos, que Deus faz. Você vai ter que se desdobrar. Nós dizemos que ele é um menino de ouro. Como vocês sabem, ele trabalha comigo. Tipo assim, faz o horário dele, trabalha no ritmo dele, mas graças a Deus assim eu não tenho o que falar. Ultimamente ele acordava às 6 horas da manhã. Aí agora ele está numa pegada mais como o primo rico lá, 6 horas para os fracos. Está acordando às 5 horas da manhã. E é dessa forma que Deus faz, queridos. Às vezes tem coisas que não é a gente que vai impor, é você que vai estabelecer um propósito com Deus lá e vai fazer. Ananias pegou e se dispôs, tá bom então. Eu sei quem é aquele Saulo lá, mas o que o Senhor está me pedindo é algo sobrenatural. E talvez houvesse naquela cidade ali muitos
pessoas mais renomadas que Ananias. Talvez houvesse pessoas que se achassem ali muito mais capacitadas que Ananias. Mas o nosso Deus, ele continua ainda, queridos, escolhendo os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Então, às vezes, quando você vê aquele irmãozinho recém-convertido, cheio de gás, cheio de força para fazer, se você não puder ajudar, não atrapalha não. Sabe quando você vê lá no São Paulo, a gente que vai para São Paulo muito? E quando você, antigamente eles mudou agora, né? Quando você escutava assim, o pesado, sai da frente, porque o cara ele não está nem vendo. O cara ele vem com um carrinho daquele com duas rodas lá atrás, aquele bração comprido assim, ó, e ele vem e não olha nem para os lados, ele pula, a roda passa em cima, eles trombam. Aí agora eles gritam, eu levo. Aí você, no primeiro dia, eu fiquei pensando, pesado eu já sabia o que era. E o leve da mesma forma, querido. O cara ele está vindo e ele não quer saber, ele vai passar. Se você não puder ajudar dando caminho, sai da frente, porque você não vai parar. Assim é com aqueles que às vezes Deus levanta. Nós achamos que nós temos o poder ou a capacidade de entender. Poxa, mas fulano não está pronto ainda. Você acha que Ananias estava pronto? Talvez da congregação dele lá. Quem será que era ele? Será que ele era o líder? Será que ele era aquele que ficava lá fora, como está lá o presbítero Claudemir lá? Será que era aquele que chegava uma hora antes para abrir a igreja? Então, amados, não subestima aquilo que Deus chama para fazer um extraordinário, porque é dessa forma que Deus age. Ainda Ele continua contando com pessoas. Por isso que eu e você precisamos estar atentos. Se nós não fizermos, isso é muito claro na minha vida, porque às vezes eu creio que até atrapalha. Às vezes eu penso assim, poxa, eu deveria ter feito tal coisa, mas lá atrás bate aquele pensamento assim, não, se eu não fiz, Deus levantou outro e já fez. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer. Então, mas que você saiba que a obra do Senhor ela não para e ela não depende de mim, de você. Mas nós podemos ser inseridos nela, assim como Ele nos chamou, para fazer parte do mover sobrenatural. Como Ele falou para Ananias, esse homem a qual está lá, através dele farei coisas sobrenaturais, extraordinárias. Ele irá fazer grandes coisas em meu nome. E no livro da vida aqui, Ananias nem sabia, mas Jesus podia ter falado para ele assim, ó, e lá no livro da vida, para todos sempre, quando alguém citar essa passagem, eles vão falar de você, Ananias. Eles vão falar que você foi que orou sobre Paulo, fez ele enxergar de novo. E acredito que nos primeiros dias, querido, esse foi o discipulador de Paulo. Paulo aprendeu muito com Ananias, porque primeiro ele obedeceu e depois se dispôs. Então, como eu disse, queria ser breve e sucinto, mas eu tenho que falar para você, se você não fizer nada, vai ser simplesmente mais 12 dias que você passou talvez clamando, orando e entregou lá no quartinho das orações que talvez você fez para Deus. Mas como eu acredito e sempre digo, se você não fizer algo diferente, se você não tiver atitudes diferentes, nada diferente vai acontecer na sua vida. Porque eu aprendi também por esses dias com o Vitor, né, que a gente não pode chamar as pessoas de idiota. E aí eu fui ver que a Bíblia moderna agora tem até essa palavra. Eu falei, eu nunca li essa palavra na Bíblia, não tem? Inventaram esse negócio de idiota faz pouco tempo, né? Mas é a mesma coisa que louco. E
Uma vez eu aprendi que a maior idiotice humana, né, é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, trazendo para a luz a palavra do Senhor, a maior tolice humana é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, querido. Então, se você não fizer diferença em 2021, lamento te informar, mas a tendência é simplesmente ser o ano mais difícil e mais complicado do que foi 2020. Porque outrora nós aprendemos também que nem tudo que esteja tão ruim que ainda não possa piorar. Pode. Hoje mesmo, na correria do dia a dia, não vi notícia, e aí vi só uma breve, não sei se foi uma postagem da pastora Cris no Face ou no status, alguma coisa sobre o Amazonas. Oremos pelo Amazonas. Eu falei, mas o que está acontecendo no Amazonas? Tinha o Google lá, já perguntei na hora lá o que estava acontecendo no Amazonas. E aí a gente vê que nem tudo que esteja tão ruim, que se não fizermos algo diferente, que não possa piorar. A situação está piorando no Amazonas. Como o Vitor falou, foi um ano que ficou parado, tudo. Será que tudo que fizemos, tudo que tem sido feito, foi o suficiente? Em algumas situações nós estamos vendo que não foi, queridos. Então, faça a diferença no ano de 2021, querido. Tome atitudes diferentes. Busque ao Senhor com mais intensidade. Se comprometa com as coisas do Senhor com fidelidade. Não sei quem falou aqui, mas se você deu o nome, se você se comprometeu, vai e cumpra. Não faça voto de tolo. Não faça aquilo que você às vezes pensa que é só para surpreender alguém ou para mostrar algo. Seja você de forma natural, espelhado naquilo que foi declarado aqui. Nós temos um nível a seguir. Temos um parâmetro para chegarmos. E esse parâmetro é Jesus. Amém? Se coloque de pé aí, queridos. E eu creio que o ano da maturidade vai ser um sobrenatural na minha vida, na sua vida e nos 3 milhões que está em casa aí. Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus.